Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém. Queridos, essa passagem aqui mostra uma situação interessantíssima do chamado ministerial de um bom grupo aqui. Simão com mais alguns, depois Tiago com mais alguns, e enfim, tem algumas particularidades muito interessantes. Uma delas é que Deus não aceita espera aí, né? Quando Deus chama é na hora. Ele chamou na hora, tem que ser naquela hora. Aquele jovem rico não estava pronto. Jesus diz para ele: vai agora, vende tudo que tu tem e vem cá, me segue. Tu tem um tesouro comigo no céu, vem me seguir. Ele não estava pronto naquele exato momento. Pode ser que a vida daquele jovem rico tenha se transformado numa bênção, uma glória depois, nós não sabemos. A Bíblia não relata nem bem nem mal a respeito dele, a Bíblia não relata. Pode ser que ele tenha entendido do reino depois, mas o que ele alcançaria naquele exato momento que Jesus chamou, com toda certeza, não foi o que ele, se é que tenha vindo ao reino de Deus, alcançou fora daquele momento chave do chamado de Jesus. O momento chave é muito importante, porque o chamado ministerial, ele tem vários passos. O chamado ministerial, Deus chama todo mundo ao seu serviço, porém, neste chamado, muitos acham que podem dizer: Jesus, espera um pouco, ou Deus, daqui a pouco eu vou, né? Quando Jesus chamou certa vez um homem, ele disse assim: Senhor, me permite primeiro sepultar o meu pai, né? Primeiro sepultar o meu pai, depois eu vou te seguir. Jesus falou: não, é agora, deixa os mortos sepultar os seus mortos, tu vem e segue-me. Expressão muito forte. Jesus mostrou que na hora que ele chama tem que ser aquela hora. É naquela hora. Ele viu a glória manifesta na vida de alguém naquele momento. Se deixar passar, não vai ser mais a mesma coisa. É o momento de Jesus enviar. Não pode deixar o ponteiro dar mais nenhuma volta. É o momento que ele chamou. Não pode deixar nenhum segundo passar. Tem que ser naquele tempo já, o tempo já de Deus. Porque Deus não trabalha no nosso tempo. Deus não olha para o nosso relógio. Ele não diz assim: às tantas horas eu vou chamar fulano. Não, a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo na hora certa. Não, negócio de hora, meu irmão, é coisa dada aos homens. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. É o tempo de Deus. Se os homens fossem considerar a hora que Jesus veio a este mundo, historicamente nós acharíamos um horror. Foi a hora errada de Jesus vir. O povo de Israel estava debaixo de uma opressão romana terrível. Existiam várias seitas, várias denominações terríveis atuando no palco de Jerusalém.
ninguém entendia mais nada, a filosofia grega fazendo inúmeras perguntas e não tendo nenhuma resposta. 4 povos sobre Jerusalém: romanos, gregos, judeus e uma igreja que seria formada. Então, quer dizer, toda uma situação que muitos historiadores diriam: não, Jesus não veio num bom tempo. Porém, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Aquele caos todo, Jesus veio mostrar a glória do Evangelho. Muitos poderão dizer: não estava um bom tempo, porque as pessoas estavam crendo em muitas coisas. Pois Jesus mostrou que a mensagem do Evangelho é forte o suficiente para arrancar quaisquer pessoa das trevas e trazer para a luz. Mensagem brilhante tem ali naquele ministério de Jesus. Mas se nós analisarmos o próprio ministério de Jesus, nós vamos ver N situações. Jesus veio a este mundo para cumprir um propósito. Houve tentação, houve investida do mal, houve uma série de coisas, mas ele veio na plenitude dos tempos. E aqui nós vimos que quando Jesus chama Simão, André, primeiro ponto, eles não estavam à toa. Não estavam à toa. Eles estavam envolvidos com um trabalho secular. Porém, foi ali naquele trabalho secular que eles receberam a aprovação para um primeiro passo de um chamado ministerial, para um primeiro passo de uma obra espiritual. Naquele secular, eles estavam lançando rede ao mar. Um trabalho muito simples. Era uma das atividades principais no cenário de Israel. Era um trabalho muito simples. E tem mais. Não era rico que lançava rede ao mar, não. Era pobre. Os pescadores eram considerados indoutos, iletrados. Mas, meu irmão, você precisa aprender essa lição. Você pode estar desempenhando uma função aparentemente simples, ou aos olhos de alguns que não sabem entender certas coisas, uma função até inútil aos olhos de alguns, porém, Deus está te olhando. Está vendo se naquilo ali que todos desconsideram, se ele vai te encontrar aprovado ou reprovado. Ninguém é chamado ao ministério desempenhando uma função ministerial, desempenhando uma função espiritual. Não. Deus nos chama do desempenho de uma função natural para nos colocar num espiritual. É a filosofia do ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, meu irmão, Salomão diz: tudo que vier às tuas mãos, faze segundo as tuas forças, porque no túmulo para onde tu vais, lá não há obra a ser realizada. Então, meu irmão, é o primeiro ponto: pescadores, mas foram chamados. E diz que Jesus diz: vinde após mim, e diz que eles, deixando logo as suas redes, o seguiram. Imagina, os homens estão lá, eles estão empenhados naquilo que é o sustento deles. Eles estão empenhados naquilo que é a profissão deles. O que nós vemos aqui também? A renúncia que um chamado ministerial exige. Tem pessoas que querem vir para Cristo, mas continuar trazendo os seus fardos, as suas bolsas do mundo. Mas lá em Mateus 11, Jesus vai dizer assim: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós temos que trocar tudo deste mundo pelo aquilo que Jesus tem a oferecer. Um chamado ministerial, ele tem muitos passos que acontecem desde uma vida natural. Aí vem um primeiro passo, um primeiro chamado. Depois, dentro desse chamado, N situações vão acontecer. E no final é que nós vamos ver se houve aprovação ou reprovação. Vamos ver realmente o que Deus considerou da vida daquela pessoa. Então, o primeiro ponto é o trabalho no secular. O rei Saul, quando ele foi chamado, o que ele estava fazendo? Procurando
as ovelhas ou o animal do rebanho do seu pai que tinha se desgarrado. Ele estava envolvido com algo espiritual ou algo natural? Natural. Mas Deus vai e manda Samuel ao seu encontro e ele é ungido rei de Israel. Davi, quando foi chamado, estava desempenhando algo natural ou espiritual? Cuidando também das ovelhas do seu pai. E Pedro, nós vimos que estava tratando de algo natural. Agora, um segundo passo é quando começa esse ministério a ser desenvolvido. Uma coisa é o chamado e outra coisa é o começo do ministério. Tem os que vão ser aprovados e os que vão ser reprovados. Por exemplo, houve uma aprovação. Davi foi lá e mostrou o chamado que existia na vida dele. Encarou o gigante Golias e saiu vencedor. Foi uma luta, foi uma prova. O exército de Israel estava com medo. Ele mostrou que havia realmente um chamado de Deus na vida dele. Foi o único a se levantar e ir. Saul, no começo também, a Bíblia diz que ele estava no meio das bagagens, escondido, porque a humildade dele, a Bíblia diz que ele era uma pessoa muito humilde e não queria ser ungido rei de Israel, estava se escondendo. Porém, foram lá, arrancaram ele do meio das bagagens e o ungiram rei de Israel, e no começo da sua vida foi uma benção. Agora, no meio do chamado ministerial, meu irmão, é aí que a coisa fica apertada. As lutas e as provas que virão no dia a dia e as renúncias que são necessárias se fazer para que o chamado dia a dia se conforme, isto é que é uma coisa tremenda. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque no meio do chamado é que a fogueira realmente acende, meu irmão. No começo é molezinha, mas no meio, para que realmente a coisa cresça, porque um chamado ministerial, meu irmão, ele vem com vários degraus à frente. E tem pessoas que pisam no primeiro degrau e não saem de lá jamais. Ficam lá, é só aquilo e acabou a história. Mas nós temos que aprender a crescer no ministério. Temos que aprender a estar unidos com Deus de tal maneira que se hoje Deus conta conosco para evangelizar um bairro, amanhã Ele conta para evangelizar um estado, amanhã Ele conta para evangelizar um país, daqui a pouco Deus nos envia ao mundo com uma palavra que Ele vai usar para transformar vidas em todo o globo terrestre. Há um crescimento espiritual que nós precisamos alcançar. Não podemos nos deter a um primeiro degrau ministerial. É o meio. Esse meio, meu irmão, pega fogo. Esse meio é para valentes. Esse meio é para obreiros aprovados. Esse meio realmente não é para todo mundo. E nós precisamos ser uma igreja com ministério. Não queremos ser uma igreja de se reunir para ocupar banco, não, mas queremos ser uma igreja que verdadeiramente Deus do céu olhe e diga assim: eu posso contar com aquele, eu posso contar com aquele, eu posso contar com aquele. E Deus esteja preparando a vereda pela qual vai te enviar para que você glorifique o nome dele. Amém? Então, é o crescimento, são as lutas que vêm no meio, são as situações que dia a dia você vai ter que renunciar. Por exemplo, no meio do reinado de Saul, no meio do seu ministério, houve um problema sério. Ele deixou que a inveja subisse ao seu coração. Nunca faça isso, meu irmão. Cada um tem o seu ministério. Não existe ministério maior do que o de ninguém. Nós temos ensinado isso com toda a confiança no seminário. Não existe ministério maior do que o de ninguém. Cada um alcança o seu. Deus trabalha com um no louvor, Deus trabalha com outro num tipo de palavra, com o outro no outro tipo de palavra. Todo ministério é procedente de uma única fonte: Cristo Jesus, a sua palavra, o seu Espírito. Portanto, tudo vem dele. Então tudo é para a glória dele. Não existe um maior que o outro. E Saul deixou a inveja subir ao seu coração, porque as mulheres lá em Israel
lançaram um cântico, e elas diziam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E ele se irou com aquilo. Poxa, a mim atribuíram milhares e a Davi 10 milhares. Olha, grandes coisas. Quem era o rei de Israel? Era ele. Quem estava reinando? Era ele. Que diferença faz um cântico? Mas para ele fez. No meio do ministério, ele começa a mostrar que o coração dele ainda não havia se voltado realmente para o Senhor. Davi, no meio do seu ministério, aconteceram também algumas coisas. Quando ele está fugindo de Saul, que começou a partir deste ponto aqui persegui-lo, Davi fugindo ao deserto, a Bíblia revela as suas orações, os seus cânticos espirituais. Em cada situação contrária na vida de Davi, em cada caos que vinha sobre ele, há um registro de uma oração lá nos Salmos, há um registro de uma súplica lá nos Salmos. E ele diz: olha, eu faço nadar em lágrimas a minha cama. Quem dera que a minha cabeça se transformasse em águas para jorrar pelos meus olhos. Ele está mostrando que ele também está em aflição. Mas olha bem, Saul entra numa aflição pela sua própria inveja e começa a perseguir Davi para matá-lo. Davi, fugindo em aflição, teve oportunidade de matar Saul, mas não matou, foi chorar aos pés do Senhor. Olha a diferença, quando Cristo é revelado, ele é chamado de Jesus, filho do rei Davi. Deus mostra que aquele homem teve uma posição tremenda e recebeu promessas. Porém, presta bem atenção, no final do ministério, ali quando vem a palavra de aprovação ou de reprovação, quando é para se deixar na história o motivo de exaltação e o motivo de reprovação, o motivo que mostra a recompensa em galardões e mostra os temas em que foram perdidos galardões. No final de tudo, Saul, ele simplesmente foi consultar a pitonisa de Endor. Ele mostrou no decorrer da sua história que ele realmente não se enquadrou. Ele recebeu a reprovação. O final da vida dele justificou o meio. Aquele velho ditado, né? O fim justifica os meios. E Saul foi um homem reprovado, que, lendo a história de Saul, ninguém vai acreditar que ele tenha sido salvo de jeito nenhum. Davi foi um homem que teve o seu ministério aprovado em parte e não totalmente. E é aí, meu irmão, que eu queria que nós meditássemos. Porque uma coisa é ter o ministério e outra coisa é levá-lo cabalmente na presença do Senhor e no centro da sua vontade. Davi não teve o seu ministério totalmente aprovado, porque quando ele comprou a madeira, quando ele preparou o ouro, preparou a prata, quando ele preparou todos os utensílios da casa do Senhor, quando ele preparou o terreno para a construção do templo, quando tudo estava preparado, quando ele fez a maquete do templo, quando tudo estava prontinho, só ele dá uma ordem assim. Quando ele chamou o homem para dizer: começa a construção do templo, o Senhor vem e diz assim: não, tu não construirás o meu templo. Aquilo que coroaria, aquilo que revelaria, consumaria a glória de Deus na vida de Davi, aquilo que ele realmente esperava fechar o seu ministério com chave de ouro, Deus vem e diz assim: tu não farás, o teu filho o farás, mas você não. E cita para ele uma reprovação. Deus cita para ele uma reprovação. Então, meu irmão, tem muita gente imaginando o que vai ser o final da sua vida,
imaginando o que vai ser o final do seu ministério. Só que pode ter surpresas, como teve o rei Davi. Chegar lá na hora de concluir, na hora de fazer, na hora de dar uma ordem, na hora da operação final, Deus vir e impedir, não deixar que aquilo se cumpra. Meu irmão, é necessário buscar o centro da vontade de Deus. É necessário entender para não termos surpresas como esses homens tiveram. Davi, um grande homem de Deus, mas a Bíblia mostra terrivelmente o caos, a tristeza que ele assumiu no final do seu ministério por ter de Deus uma palavra contrária que não lhe permitiu consumar aquilo que durante anos e anos e anos ele veio reunindo a prata, ele veio reunindo o ouro, ele veio reunindo o bronze, ele veio reunindo a madeira, ele veio preparando tudo para consumar o fechamento do seu ministério. E aí o Senhor diz assim: tu não me erguerás um templo. Estava reprovado diante de Deus. Olha o que aconteceu com Paulo. No final do seu ministério, apesar dele dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, apesar disso, nós descobrimos no meio do ministério de Paulo uma lacuna terrível, um caos terrível, que o fez ir parar dentro de uma cadeia e morrer lá, prisioneiro do Império Romano. Quando Jesus, no final do livro de Atos, diz para ele: Paulo, sai de Jerusalém, sai apressadamente, pois não receberão o teu testemunho. Ele diz: não, Senhor, esse povo sabe que eu era perseguidor da igreja, e começa a querer bater boca com Jesus. Jesus deixa ele fazer o que ele bem queria. Ele cai lá, prisioneiro, e morre na cadeia. E de dentro da cadeia, ele ainda manda carta para os irmãos: olha, eu espero breve ter convosco. Olha, brevemente vos serei apresentado. Que nada, meu irmão, ele foi lá o tempo todo. Meu irmão, você quer servir a Deus? Você quer um ministério? Você quer realmente que Deus olhe para você e invista na sua vida? Você quer que Deus realmente te dê o Espírito sem medida? Você quer que Deus realmente conte contigo? Você quer que Deus te envie aos 4 cantos desta terra? Ou você está satisfeito com a sua vida e diz: não, Senhor, eu já tenho o meu carro, a minha casa, eu estou muito bem, glória a Deus, aleluia, eu não preciso de mais nada. Não, meu irmão, não te contente com migalha. O homem tinha tudo, jovem rico. Jesus vai e diz para ele: dá tudo para os pobres, vem e segue-me, eu tenho algo maior para você. Amém? Então, para nós encerrarmos, eu quero voltar a falar do meio de um ministério, aonde se encontra a aprovação ou a reprovação. Observa que Daniel foi um grande homem de Deus, José foi um grande homem de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego foram grandes homens de Deus. E a Bíblia diz que eles serviam a Deus. Mas, meu irmão, entenda isso nessa noite de uma vez por todas. Eles serviam a Deus e haviam homens governando sobre a vida deles. Eles estavam em impérios que haviam subjugado a sua nação. Eles estavam entregues debaixo desses impérios, porém serviam a Deus. E a Bíblia não registra em nenhum momento que esses homens tivessem desagradado aqueles reis por simplesmente transgredirem as leis que eles tinham criado, mas sim leis que eram contrárias ao princípio de Deus. Este, meu irmão, é mais um passo importantíssimo do ministério. Se Daniel fosse um rebelde contra Nabucodonosor, é bem possível que ele não pudesse ser o escolhido para as grandes obras que Deus queria realizar. Se Sadraque, Mesaque e Abednego fossem rebeldes o tempo todo, não teria sentido mais uma rebeldia. Agora, eles eram homens íntegros no cumprimento da lei. Não tinha nenhuma acusação contra eles. A única acusação que a Bíblia mostra com destaque contra eles, que eles se levantam contra tudo e contra todos, é quando a palavra de Deus deveria ser negada por eles. Isto eles não negaram.
Então, meu irmão, para nós encerrarmos, o chamado ministerial, ele acontece, sabe quando? Quando você põe o pé na igreja, ou seja, quando você toma conhecimento de Deus. Mas até que ele seja consumado, muitas águas vão rolar. Amém? Muitas águas vão rolar. Tem gente que não está nem aí para chamado ministerial. Tem gente que não quer nem saber disso, está satisfeito com a sua vida. Tem gente que ainda não compreendeu a grandeza de um chamado ministerial. O que é um chamado ministerial? É qualquer coisa em que Deus quer contar com a sua vida. Quando Deus conta com a sua vida para alguma coisa, ali existe um chamado ministerial. Agora, este chamado ministerial, Deus quer que ele cresça dia a dia, como diz a profecia. Amplia as estacas da tua tenda. Que isso? É o chamado ministerial que precisa ser dia a dia engrandecido. Mas ele tem no meio muitas lutas e muitas provas. E o próprio Jesus teve isso quando ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém, meu irmão? Então, o nosso alerta nessa noite, o nosso alerta mesmo, meu irmão, porque eu creio piamente que há pessoas que pararam. Eu creio piamente que há pessoas que foram reprovadas. Esta palavra talvez seja a última que Deus esteja dando. Porque sempre há tempo de se arrepender, sempre há tempo de voltar. Mas, meu irmão, corre, apressa-te. Lembra? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Tu dizes, rico sou, estou enriquecido. Não sabes que és um pobre, miserável, cego, nu. Não se iluda, meu irmão. Aquele homem tinha um ministério lá naquela igreja de Apocalipse? Tinha. Ele estava cumprindo o ministério? Estava. Porém, já era visto como reprovado. Saul, depois de reprovado, continuou reinando, dando ordem? Sim. Deus continuou contando com a vida de Saul depois que Samuel disse que Deus o tinha rejeitado? Sim. Deus continuou contando com a vida de Saul depois que Samuel o tinha dito que ele estava rejeitado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque se Deus o fere e ele morre, muitos do povo de Israel teriam sido perdidos. Ele precisava, mesmo reprovado, ficar de pé como referencial para o povo. Aprenda isso também. Tem muitos líderes, falsos mestres, falsos profetas, uma série de situações que ainda estão de pé, meu irmão, porque Deus tem amor àquele povo, porque se ele cair é pior ainda, o povo se perde completamente, sai dando cabeçada, se desgarra de uma maneira terrível. Então ali, tendo um referencial, Deus ainda tem condições de trabalhar e alcançar aquelas vidas. Então, não esqueça disso. Deus contou com a vida de Saul lá naquele trono, mesmo depois de tê-lo rejeitado. Amém. Nós vamos então ficar por aqui. E vamos adorar ao nosso Deus. E vamos dizer, cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu. Esse é um grande mistério, meu irmão. É uma grande glória. As pessoas pensam que depois que alcançaram um ministério, que não devem mais obediência a ninguém. Engano completamente. Deus me chamou ao ministério com 27 anos. Me confirmou gloriosamente o ministério com 27 anos. E somente com 33 anos é que Deus me deu a ordem para fundar a geração Jesus Cristo. Foram 6 anos que eu tive que ficar ali em submissão a outras pessoas, aprendendo, servindo e esperando a hora de Deus. Agora, eu venci. Eu quero que você vença também. Amém. Eu quero que você vença também. Aprenda a vencer, aprenda a caminhar com Deus. Saul achava que era o rei e podia fazer o que queria.
e começou a perseguir Davi, e ali ele estragou todo o ministério dele. Ele achou que era o rei, podia fazer o que queria, e foi oferecer sacrifícios, ali ele perdeu o ministério. Ele achou que era o rei e podia fazer o que queria, mandou matar até sacerdote. E eu creio, perdeu a própria salvação. Atos terríveis. Mas nessa noite, o Espírito de Deus que consola, exorta e edifica, está aqui para te edificar. Se você precisa de uma palavra dura, Ele tem para te dar, mas é a palavra que você precisa ouvir. Deus não nos fala aquilo que a gente quer ouvir, Deus fala o que nós precisamos ouvir. Amém? E a Bíblia diz que Deus nos ama e nos corrige e repreende como o pai que ama ao seu filho. Amém? Vamos adorar o Senhor.